boa tarde, bem-vindos a mais esta emissão das Memórias que Contam. É o projeto da Agência Eclésia no Tempo da Quaresma, evocando pessoas que partiram durante esta pandemia e que deixam um legado visível e memórias que contam, como diz o próprio projeto, noutras pessoas. Converso hoje com o Padre Lino Maia, o presidente da CNIS, da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a quem agradeço pela disponibilidade que manifestou para conversar connosco. Muito boa tarde, Padre Lino Maia. Boa tarde e obrigado por esta oportunidade. Obrigado eu. Vamos conversar hoje sobre o cônego Orlando Mota e Costa, que faleceu em novembro de 2020. O Padre Lino Maia assinou um texto na Voz Portucalense que me levou até a este convite, em que fala de uma figura incontornável da Igreja que está no Porto, que é a sua diocese também, e da sociedade portuguesa. Que memórias é que guarda, afinal, do Sr. Cônego e que legado é este de que falou no seu texto? Eu começaria por sublinhar três, quatro grandes características deste Padre Orlando, cônego Orlando. Ele era de origem rural, veio lá da zona de Amarante. O seu princípio de padre foi mais pelo apoio a organismos de ação católica, nomeadamente a Juventude Rural. Penso que aí ele adquiriu, ou melhor, sublinhou algumas das suas características. Uma atenção muito especial aos pobres, uma preocupação muito grande com as famílias, para que os filhos pudessem, de facto, estudar e os pais fossem apoiados para que tal pudesse acontecer. E depois também uma especial atenção aos idosos. Ele foi um padre, eu conheci-o ainda nesta fase de assistente da Ação Católica. Depois acompanhei o seu princípio de pároco, foi um pároco de referência na cidade de Porto, paróquia Sedufeita, uma paróquia referencial. Tinha também já tido um grande pároco, que foi o do Manuel Martins, que foi lá pároco até ser designado bispo de é um grande Setúbal. legado, é um grande legado. Exatamente. Mas ele diria que soube, diria, valorizar o legado que recebeu. A paróquia de Sedufeita era uma paróquia de referência mesmo. E depois, uma nota que gostava de sublinhar na sua vida de padre, com um grande espírito eclesial, era a dignidade. Para mim, houve duas figuras na Igreja do Porto que me marcaram pela dignidade. A dignidade com que celebrava, a dignidade com que se dirigia às pessoas, e depois também uma outra nota que gostaria de sublinhar neste padre era, de facto, liderança. Uma liderança natural. Todas as pessoas reconheciam-no como alguém que não só podia, como devia tomar iniciativas e liderar. E foi exatamente neste enquadramento de dignidade, de liderança e atenção aos mais necessitados, e falo então das famílias, falo dos idosos, falo das crianças, que naquele enquadramento fim dos anos 70, princípios dos anos 80, ele sentiu a necessidade, ele com outras pessoas, mas ele sempre a liderar, sentiu a necessidade de congregar como um movimento e como resposta. Todas estas instituições, já eram muitas, mas aumentaram muito mais a partir desta iniciativa dele, de congregar estas instituições numa espécie de união. E aqui gostava de sublinhar um aspecto que caracterizou, diria, a sua ação.
ele achava, e muito bem, creio eu, que aqui a Igreja não se podia enclausurar, encerrar, diria assim, dentro de paredes. Era preciso que, neste movimento de congregação de instituições de solidariedade, estivessem todas as instituições, independentemente de serem ou não da Igreja. E nós estamos a falar de um contexto histórico ainda relativamente difícil, porque o 25 de Abril tinha sido em 74, estamos a falar do início dos anos 80, portanto, ainda o país está com muitas feridas por sarar, não é? Exatamente. E aqui, e aproveito para sublinhar aqui quão profética, digamos assim, foi a sua iniciativa. Porque talvez se ele tivesse, ele com outros, mas ele a liderar, se tivesse olhado só para o interno da Igreja, para as instituições da Igreja, naquele enquadramento histórico em que estávamos, provavelmente esse movimento seria abortaria depressa, porque e por isso é que ele pensou, eles pensaram, mas ele em especial, que era importante congregar todas as instituições. E então, logo desde o princípio, víamos ali instituições do norte a sul, começaram a aderir, de várias origens, não apenas da Igreja Católica, de outras igrejas, com direções afetas a várias ideologias, não é? E por isso o Alentejo, que na altura era visto como uma Sim. espécie de bastião de uma determinada ideologia, muitas instituições também ali do Alentejo aderiram, foi por todo o país. E eu penso que esta visão dele fez com que, de facto, na altura foi num congresso que se realizou no Centro de Caridade Proveto Socorro, no Porto. Aí é que se constituiu oficialmente não por votação, depois foi em escritura que se constituiu a União. Mas aí tomou-se a decisão e isso fez com que, de facto, se alargasse muito a União e, de facto, se afirmasse perante, na altura, os poderes públicos e toda a sociedade. Porque, de facto, não era uma organização eclesiástica, né? Era uma organização da sociedade do mundo português. E, aliás, com tanta força apareceu e tão credível que imediatamente, diria, condicionou até o aparecimento de legislação para, de facto, enquadrar esta instituição, este movimento. Depressa, na altura, foram umas 100 e tal instituições que estiveram neste primeiro congresso, mas passados poucos meses já tínhamos milhares, e falo de milhares. Na altura, 2000 e tal instituições que aderiram imediatamente. E assim foi crescendo. Eu penso que hoje não podemos falar, até porque a legislação que apareceu foi, e depois com o pacto de cooperação que apareceu posteriormente, ele já não estava na liderança deste movimento, mas influenciou determinantemente o Pacto de Cooperação para a Solidariedade, que viria, no fundo, a assumir ou a reconhecer que eram estas as organizações que deveriam tomar em mãos a proteção social, evidentemente, com o reconhecimento do Estado e com o apoio do Estado. Hoje não se pode falar, de facto, de proteção social neste país, e estão muitas organizações nisto, e sublinho, por exemplo, quão importante ele foi para que, de facto, também já algumas organizações que haviam de apoio a pessoas com deficiência começassem a ter uma expressão maior, reconhecida e maior. Hoje não se pode falar de proteção social sem uma referência a este homem. Eu gostaria de associar mais três pessoas, que foram, diria, os seus braços direitos e esquerdos
um engenheiro Almeida e Sousa, uma engenheira Carolina Furtado, um doutor Ernesto Campos, foram, logo desde o princípio, lhe deram as mãos e assim fizeram com que este país, que tem de facto dificuldades, tem grandes respostas e muitas pessoas, de facto, empenhadas numa sociedade melhor, com mais proteção. Este percurso da União levou ao que é hoje a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, é que preside, e a última pergunta que eu faço é: de que forma é que esta sua liderança ainda mantém marcas inspiradoras, por assim dizer, do Con Gorlando e daquilo que ele deixou também na sua vida? Claro que eu considero-me assim demasiadamente pequeno em relação ao Con Gorlando. Posso dizer que éramos bastante amigos, muito amigos. Ele teve grandes culpas em que eu aderisse, em que eu estivesse nisto. Ele andou a influenciar para que, de facto, eu não lhe sucedi diretamente, mas continuasse a posteriori. Ele teve grande influência nisto. Agora, sinto-me, de facto, muito pequeno diante dele. Agora, é evidente que ele é inspirador para mim. Houve momentos, também já estou nisto há alguns anos, houve momentos em que hesitei, em que senti e dificuldades, sente-se sempre, mas era de algum modo, ele várias vezes me apareceu para que eu não debandasse, não desistisse, e era, no fundo, a postura dele, a dignidade com que me aparecia, que me levava muitas vezes a dizer: é em frente que temos que ir, se não fosse por mais, por respeito para com esta pessoa a quem todos nós devemos muito. Padre Lino Maia, muito obrigado por esta conversa. Penso que foi uma evocação muito bonita de uma figura que marcou a história sua pessoal e da instituição a que preside. E muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado eu. As memórias que contam aqui na Eclésia voltam à sua companhia amanhã, se Deus quiser, com mais histórias destas pessoas, destas personalidades da Igreja Católica que partiram durante a pandemia e que nós queremos recordar com gratidão e, sobretudo, evocar aquilo que deixam de marca positiva na ação da Igreja Católica hoje. Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.